Agora nós vamos fazer uma experiência com as crianças, boia ou afunda. É uma experiência simples e as crianças mesmo podem colocar os objetos em uma bacia com água. Então o que eu fiz? Eu peguei uma bacia com água. Se vocês tiverem uma bacia transparente ainda é melhor, porque as crianças que estiverem um pouco mais distantes vão conseguir ver os objetos que afundam pela bacia. Mas eu não tinha, então eu peguei uma bacia de aço inox. E aí o que a gente vai fazer? Enche uma bacia com água e oferece vários objetos para as crianças. Eu peguei alguns, mas pode ser usado brinquedos, borracha, eu peguei alguns materiais escolares como caneta, lápis, apontador, clips e algumas frutas e um balão. Então, o que vai ser feito aqui? Primeiro, pergunta para as crianças o que eles acham que desses materiais vai boiar ou afundar na água. Então, eles vão começar a dar a opinião deles e vai ser bem interativo, bem interessante para que eles participem. Depois disso, a gente convida as crianças a virem colocar os materiais na água e observar quais que boiaram e quais que afundaram. Isso vai ser bem interessante porque também auxilia na coordenação motora fina da criança, porque eles vão pegar os objetos, sejam eles grandes ou pequenos, e colocar na água. Então, ele também auxilia nessa parte motora. E aí, a gente faz toda essa interação. E outra coisa que pode ser aproveitada para falar durante esse experimento é que, dependendo do objeto que eu vou colocar, ele vai boiar ou afundar. O lápis, vamos colocar, ele boiou. Acredita-se então que a mesma coisa vai acontecer com a caneta, que também boiou. E a banana? O que vai acontecer se eu colocar a banana? A banana também boiou, apesar de que ela é um pouco mais pesada do que a caneta. E aí a gente vai colocando os outros objetos e interagindo com as crianças. O que vocês acreditam que boia e o que vocês acreditam que afunda. Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente pode interagir com as crianças e passar um pouco de conhecimento técnico em relação ao que está acontecendo aqui. É claro que tudo que acontece aqui é devido à densidade, como já aconteceu em outros experimentos que eu apresentei. E é um pouco difícil a gente explicar a densidade para as crianças. Porém, a gente pode comentar que o que faz o objeto boiar não é só a massa dele, não é só o quanto ele pesa, mas também a forma que esse material tem. Isso que vai interferir nele boiar ou não na água. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode usar uma balança e falar um pouco sobre massa com as crianças também. É possível a gente já interagir com eles em relação a isso, pesar os objetos e mostrar que a caneta e a banana, apesar da banana ser bem mais pesada do que a caneta, mesmo assim a banana ainda boia na água. Então quer dizer que não é só o peso, a massa, mas também a estrutura da banana, o formato dela, que vai interferir em ela boiar ou afundar na água. E aí, depois disso, a gente pode aproveitar, interagir com as crianças também, pesando as crianças, por exemplo, explicando para elas que elas também têm uma massa, que elas também têm um peso. E que se a gente sabe nadar, por exemplo, a gente também consegue boiar, apesar de a gente ser muito mais pesado do que a banana. É claro que é importante dizer para as crianças nunca entrarem na água sozinhas, né? Então, é só realmente expressar alguns conceitos que elas já consigam compreender em relação a massas e volumes e tornar esse experimento, além de lúdico, interativo, também com um pouco de conhecimento científico. A gente pode aproveitar e falar um pouco sobre a gravidade, falar que quando uma planta, uma fruta cai do pé, é porque ela tem um peso que ela, quando se desprende da árvore, ela não consegue mais ser segurada por ela, ela acaba caindo. E que isso é a gravidade.
E que, por exemplo, quando a gente vê os desenhos animados, que lá na Lua eles conseguem voar, é por causa da gravidade. Que aqui na Terra a gente tem uma força, que é uma massa, um peso, que mantém a gente preso à Terra, e que se a gente vai para a Lua, por exemplo, essa força não existe. Por isso que a gente consegue voar, flutuar. E por isso que algumas pessoas, quando sabem nadar, também conseguem flutuar na água. A tensão gravitacional, a força gravitacional também é um pouco diferente na água, e por isso que os objetos aqui também conseguem boiar. Então todos esses conceitos podem ser trabalhados com as crianças, porém de forma bem lúdica. Claro que elas não vão compreender exatamente toda a parte de cálculo e todo o conceito científico envolvido, mas elas já conseguem inserir essa realidade no seu cotidiano, no seu dia a dia. Assim, quando elas chegarem lá no ensino médio, que realmente estudarem o conceito numérico, o cálculo envolvido em tudo isso, elas tenham uma lembrança de quando estavam na primeira infância e elas começaram a aprender um pouco sobre isso. E com certeza que toda essa parte de introdução científica na realidade das crianças vai tornar eles seres mais intuitivos, mais criativos, mais questionadores. E isso vai auxiliar com certeza no aprendizado e desenvolvimento deles.